Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim. Eu quero pedir desde já que, se puderem, deixar um like, se inscreve no canal. Eu tenho vídeos sobre, vou ter vídeo sobre, já deve ter aí, de mapa astral, que é o que eu normalmente faço, mas tem alguns de maquiagem também, e vão ter outros de outros estilos que vocês podem acompanhar se estiverem inscritos. Hoje eu vou fazer um mapa de uma taurina que tem ascendente em Gêmeos e tem lua em Sagitário. Então, continua comigo se vocês quiserem assistir até o final, querem entender alguma coisa desse sentido. Ou se tenham mesmo alguma coisa desse sentido, né? Um sol em touro, enfim. Vou começar como? Vou começar falando do sol em touro. O que é um sol em touro? Um sol em touro fala de pessoas ligadas à profissão, pessoas que são cabeça duras, mas cabeça duras que vão atrás, são pessoas que gostam muito de trabalhar, gostam muito de ter suas coisas, de obter suas coisas, e de saberem que foram elas que conseguiram chegar onde elas chegaram e pelo esforço que elas tiveram. São pessoas também que costumam ser carinhosas, são pessoas que você não deve mexer com elas, que é o oposto de escorpião, mas tem um certo lado de escorpião ali, que fica manso até que chega no seu limite e aí sai de baixo, porque aí vem o touro desenfreado. Mas aí, bom, essa taurina tem um ascendente em Gêmeos, então ela tem uma facilidade para se comunicar, ela tem uma facilidade para se ligar a pessoas mesmo, a trocar informações, a conhecer as coisas, a ir atrás de conhecimento de forma geral e se ligar a conhecimentos, muitos conhecimentos sobre várias áreas diferentes. Pode ser uma pessoa então que se ligue a estudar um pouco sobre astrologia, um pouco sobre psicologia, um pouco sobre computação, um pouco sobre português, um pouco, entendeu? Bem amplo. Então também é uma pessoa que tem lua em Sagitário. Isso é interessante, porque ela tem um ascendente que está lá em Gêmeos e a lua que está lá em Sagitário. Isso é engraçado, porque são dois signos opostos. Isso pode significar... Eu vou só conferir aqui, só um segundinho. Isso mesmo, significa que ela tem uma oposição, que quer dizer basicamente que às vezes ela tem atitudes, tem formas, jeitos, até a estrutura física que não condiz com o que ela sente, com o que ela pensa no sentido emocional. E aí isso gera um conflito grande para ela mesma, para poder se resolver, para poder se entender. Mas bom, tem um lado positivo também, que isso gera esse conflito. No primeiro momento gera um conflito, mas à medida que os pontos desse conflito vão sendo solucionados, ela está exatamente no meio ali. Ela consegue exatamente o lado positivo dos Gêmeos, que é a capacidade do conhecimento, de saber, de entender, de se comunicar, com o lado do Sagitário, que é o de buscar o conhecimento, o de ter a atitude, o de estabelecer metas, o de cumprir metas. Então é uma pessoa, eu diria, que essa combinação do ascendente do Sol em Touro com uma lua em Sagitário traz para essa pessoa uma energia muito de ação, de estabelecer um objetivo, de jogar a flecha do Sagitário e de não parar, porque aí a gente vem, vou tentar levar vocês para meu entendimento. É como se tivesse o lado do touro, né? Que o lado do touro que faz o seguinte, que no primeiro momento ele planeja o que ele deseja, e aí vem o lado do Sagitário, que está na lua, aponta a meta, atira a flecha, e aí o touro vem desenfreado e vai atrás daquela meta. Enquanto ele não consegue aquilo, ele não para. Então é bem interessante, né, essa questão.
E outra coisa, o ascendente dela tá próximo do Mercúrio, que também tá em Gêmeos, agora já vou falar do Mercúrio. O Mercúrio em Gêmeos tem uma questão, que é só um adendo, tá? Já volto pra combinação dos dois que eu tava começando. Mas no Mercúrio em Gêmeos, ele tá numa casa que é a casa propriamente dele. Casa não, desculpa. Ele tá no lugar. Mercúrio tá no signo regente dele. Aliás, Gêmeos está no signo regente, que é no planeta regente, que é Mercúrio, e vice-versa. E aí eles estão na casa 12, mas estão perto do ascendente. Isso quer dizer basicamente que ela tem uma facilidade para se comunicar, como eu já tinha dito no começo. Isso é muito acentuado. O Mercúrio, como está lá muito perto, essa facilidade para se comunicar é fácil, essa facilidade para aprender também coisas novas. É muito fácil para ela aprender coisas novas e num trabalho, por exemplo, numa questão de trabalho. Às vezes, deixa eu só... Às vezes no trabalho tem uma facilidade também para poder conhecer coisas novas. Então, tarefas que exigem buscar conhecimentos novos, para essa taurina é muito fácil. E aí eu continuo fazendo a junção, eu falei da junção do ascendente com o Mercúrio, né? E agora eu vou para questão amorosa para essa taurina. Essa taurina tem Vênus em Áries, ou seja, extremamente conquistadora. Quando ela quer alguém, ela vai, ela fala e ela faz. Ela é aquela pessoa que não é muito só de... Você já viu aquele meme da Anitta, que ela fala? Eu vou botar aqui. Então, nesse meme da Anitta, é o que resume o ascendente, uma Vênus em Áries. Então não dá pra... Mas como é que é assim a Anitta paquerando? Porque você não pode sair. No caso, tem que dar em cima mesmo. Você tem que dar em cima mesmo. Você vai direto no ponto, você segue no Instagram a pessoa e fica curtindo, como é que é? Eu vou lá e falo, oi. Entendi tudo. Mentira, mas eu fico ali dançando, dando uma flertada no olhar. Uhum. Boto ali um negócio, pá, matou, pá, morreu. Aí, Vrá. foi. Já na olhada mesmo, entendeu? Entendi. Eu dou uma turbinada no olhar quando eu vou sair de Fuzilante, casa. né? Uma olhada de Fico olhando espelho, até gente. o cara chamar. Enquanto o cara não chamar, eu não paro, amor. A Vênus em Áries é isso. É uma ação, é um não esperar, é agir, quando quer ficar com alguém, quando quer falar com alguém, vai lá e fala e faz. E aí a gente tem uma outra questão, que é o descendente, que tem a ver com as características que essa menina busca, que essa taurina busca. Tá falando descendente, né? O descendente dela tá lá em Sagitário. Isso é engraçado, porque pode ser que ela busque nas pessoas coisas que lembrem a mãe dela, lembrem a ação da mãe dela, lembrem talvez a fisionomia da mãe dela. Isso é engraçado quando acontece. Mas e aí pode gerar uma questão. Ela pode ser que ela não goste de gostar de pessoas que parecem a mãe dela. E aí outra coisa, não só por características tanto físicas como de ação mesmo, de atitude. Pode ser um ou outro, ou os dois. Mas, e aí o que seriam essas características, né? Seriam a pessoa ter atitude, a pessoa também estabelecer metas e ir atrás das metas, a pessoa também ser dinâmica, ser ágil, gostar de conhecimento, gostar de estudar, gostar de ir atrás das coisas, ser uma pessoa também ligada ao trabalho, mas ligada ao trabalho no sentido de que é dinâmica no trabalho, que se desenvolve no trabalho, que procura melhorar-se no trabalho. E ela tem uma outra coisa que está muito próximo ali na casa do descendente, que é um Júpiter. Ou seja, isso é bem interessante. Jazinho eu falo do Júpiter em si, mas o Júpiter nesse sentido quer dizer que tem uma facilidade, vai ter uma facilidade grande para poder encontrar essa pessoa quando ela decidir que essa pessoa satisfaz essas características. E aí eu falei, eu vou falar um pouco também do Marte, né? O Marte está em Leão. O Marte em Leão quer dizer o quê? Que ela tem a atitude para poder resolver as coisas, que ela toma a frente das coisas quando precisam ser resolvidas. Pode às vezes ser um pouquinho egoísta para resolver as coisas, mas ela é aquela pessoa que, se precisar resolver, pode contar com ela, porque ela vai atrás para resolver, ela se coloca no lugar e resolve. Por ser taurina, no trabalho isso então é muito evidente.
Ela é aquela pessoa que, se assim, aparecer uma oportunidade de solucionar alguma coisa, e se ela... E é muito... tem uma chance muito grande dela saber solucionar, por ter essas capacidades, essas coisas que estão em Gêmeos. Então ela observa bastante, aprende bastante, então ela tem uma facilidade, digamos assim, de usar esse conhecimento para ter essa atitude, para tomar essa iniciativa e resolver a situação. E aí, na questão do relacionamento, tem iniciativa, tem o olhar. Quando Marte está em Leão, a conquista é pautada é quase como se fosse uma presa, sabe? A ideia do leão caçando a presa é mais ou menos aquilo ali. Ele primeiro observa, vê se aquela pessoa tem alguma coisa que chama atenção, e se chamar a atenção, é como se ligasse um start na cabeça, que aí ela começa todo um processo de seduzir, de olhar, de ir atrás, de cercar a pessoa, e tentar ser gentil com ela, e tentar ser gentil, né, com ela, e tentar, enfim, agir e tomar atitude, iniciativa, e transformar aquela situação para a pessoa se sentir bem acolhida. Bem acolhida e é como se ela tivesse a capacidade de colocar-se no meio da situação. Eu vou dar um exemplo aqui, é como se ela estivesse numa festa, ela vê alguém que ela acha interessante, ela começa a se aproximar, às vezes essa pessoa nem viu ainda, mas ela começa a se aproximar, como se fosse o leão mesmo caçando a presa, aí dá volta, até que a pessoa note. À medida que ela nota, ela vai chegando perto, e quando chega tem todo um ar de sedução no envolvimento, sabe? Chega perto e a pessoa já sente um calor, um jeito de falar, enfim. Agora chega de falar de amor, né? Vamos falar sobre o Júpiter e Saturno. Júpiter tem a ver com as expansões na vida dessa pessoa, só que o Júpiter dela tá retrógrado. Isso é interessante porque ele quer dizer basicamente que é para ela rever essa ideia que ela tem das metas dela, de buscar as metas, de agir, pode ser uma pessoa também que tenha dificuldade em estabelecer metas diárias, metas menores. Não estou dizendo, por exemplo, se tornar gerente, mas o que fazer hoje, por exemplo, no dia a dia do trabalho. Pode ter dificuldade em estabelecer essa meta no dia a dia, pode ter dificuldade em buscar esse conhecimento novos, que eu falei lá no ascendente, que gosta de muitos conhecimentos. Ela pode às vezes achar que já sabe, às vezes não sabe, às vezes achar que sabe, e é muito também, pode ter um pouco de problemas de saúde, no sentido de que, vamos pensar, pode ter problemas nos ossos, porque principalmente na região da cintura, do quadril para baixo, que é onde o Sagitário rege. Então pode ter algum problema nesse sentido. Bom, basicamente isso. E aí, mas assim, isso vai se resolvendo, tá? À medida que a pessoa vai conseguindo se resolver, se entender mesmo nesse sentido, esse Saturno tá falando pra ela buscar as coisas, pra ela ter iniciativa das coisas, pra ela viajar, pra ela cuidar da saúde, pra ela estabelecer metas diárias no dia a dia, pra ela estabelecer as metas diárias e pra ela cumprir essas metas diárias, semanais e coisas menores. Não tô dizendo, por exemplo, uma meta anual de, sei lá, vou dar um exemplo. Uma pessoa começa dia 1º com a meta daqui pro final do ano emagrecer 50 quilos, por exemplo. Essa pessoa aqui, ela tem a dificuldade, às vezes essa meta ela estabelece e tudo mais, mas a meta diária eu não vou comer menos hoje, eu vou malhar hoje, vou fazer isso e aquilo hoje, ela não consegue, entendeu? Às vezes ela nem estabelece a meta, ou às vezes ela estabelece e não cumpre. Basicamente isso. Vamos falar do Saturno agora. O Saturno está em Peixes. O Saturno em Peixes fala de uma potência muito grande. Deixa eu só me ajustar. O Saturno fala de uma potência muito grande na área da espiritualidade. Ela pode ter dificuldade em entender o que ela conhece mesmo, o que ela gosta, o que ela quer seguir para a vida dela de sentido espiritual, espiritualista. Ela pode ter dificuldade em acreditar nas coisas. Meu neném que tá aqui, ó. Pode ter dificuldade em se entender mesmo enquanto ser humano, enquanto
pessoa da sociedade, e aí ela pode ter essa dificuldade para encontrar, enfim, a religião, o que ela acredita, o que ela acha certo, e aí isso leva toda uma construção dela enquanto pessoa para chegar nesse processo de acreditar em alguma coisa. E aí, deixa eu só olhar que casa que tá esse Saturno. Esse Saturno tá na casa 9, quase chegando na casa 10. Isso dá 2 dicas. Essa questão da espiritualidade dela, da questão de se resolver espiritualmente e tudo mais, de procurar o que ela entende como certo, enfim, essa questão da espiritualidade dela vai se resolver da seguinte maneira. Ela vai começar a pesquisar coisas que ela acredita. A partir do que ela acredita, ela vai buscar coisas novas. E aí ela vai tentar, enfim, várias coisas diferentes, vai buscar várias coisas diferentes. Mas isso vai gerar um certo trabalho, isso vai demorar um tempo. E engraçado que isso vai se resolver, eu vou falar daqui a pouco na questão do trabalho dela, mas isso vai se resolver à medida que o trabalho vai se resolvendo. É engraçado porque, assim, são coisas totalmente diferentes, né? Você pensa, bom, o trabalho dela, ela pode, sei lá, não trabalhar com uma área que tem a ver com espiritualidade e simplesmente, como assim isso vai dar certo? Mas no caso dela, de alguma forma, o trabalho dela, o convívio no trabalho, vai gerar para ela insights, ideias que vão trazer ela a buscar conhecimentos novos, ideias novas, sobre coisas diferentes ligadas à espiritualidade, a coisa imaterial, a coisa que não está ligada ao materialismo. E aí ela vai começar a construir, porque o Saturno fala de construção, então vai começar a construir essa camada da espiritualidade, espiritualista, desculpa, nela mesma. E aí, finalizo falando da questão familiar. A questão familiar está em Libra, então uma pessoa que gosta de se comunicar na família, que gosta de ajudar a família, que gosta de estar junto, que bem provavelmente vai ter, quando tiver filhos, vai ser aquela pessoa que se coloca no lugar da família, sabe quando a pessoa se doa muito para a família? Ela vai ser aquela pessoa que se doa, que ajuda no dia a dia, nas atividades da família, que vai gostar de conversar, enfim. E a questão do meio do céu dela, que é o trabalho, tá lá em Áries. Tá em Áries, estar em Áries quer dizer basicamente que ela tem que ter iniciativa no trabalho, que ela tem que falar o que ela pensa numa reunião, por exemplo, não ficar calada, só ouvindo, expor o que ela pensa, agir no trabalho, ter atitudes, ter essa coisa do ariano, que às vezes ela pode não perceber que ela tem essa facilidade, mas quando ela toma essa iniciativa, ela toma essa atitude de falar, de agir, de se expor, de mostrar o que ela pensa, ela vai, de alguma forma, criar, não vínculos, mas criar estruturas no trabalho que levem ela a se desenvolver mesmo no trabalho. E aí tem 2 questões que eu falei, que era, a primeira delas é o Saturno que está lá, então isso vai gerar um certo trabalho, vai gerar uma certa dificuldade nela mesma de se aceitar, de se entender, de conseguir construir essa ideia nela, que ela pode sim falar, que ela pode sim se expor, que ela pode sim demonstrar o que ela pensa. E uma outra coisa, que tem a Vênus que está lá em Áries também. Não está muito próxima do coisa, então a leitura é mais branda no sentido do trabalho. Pode ser que ela, eu diria que pode ser que ela encontre alguém, pode conhecer pessoas que venham a se relacionar de forma amorosa no trabalho. Mais ou menos isso. Bom, terminei. Obrigado por terem assistido até aqui. Se deixaram um like, obrigado. Se não deixaram, deixem agora. Um beijo. Se inscreve no canal se quiser assistir mais alguma coisa, ver vídeo de maquiagem, de mapa ou qualquer outra coisa. Tá bom? E se quiserem dar dica também, meu Instagram tava lá no começo do vídeo. E é isso. Beijos e até mais.